Olá, meus queridos alunos do segundo ano. Aqui é a Aida mais uma vez, com saudade de vocês e gravando esse vídeo para a gente poder comentar e fazer a correção das atividades da semana 4 do PET 2 de língua portuguesa. Vamos lá? Na atividade dessa semana, a gente começa aqui com uma tirinha e nessa tirinha a gente vê aqui dois personagens e um deles está com o celular na mão e ele diz: se você não se incomodar, vou checar meus e-mails, comentar um negócio no Facebook, mandar um SMS, atualizar meu blog e dar uma tweetada enquanto tratamos do nosso assunto, ok? Então a pergunta é, na tirinha é uma forte crítica a um comportamento habitual na sociedade contemporânea. Que crítica é essa? Uma sugestão de resposta aqui para vocês, tá? É uma resposta que vocês vão ter que analisar se na resposta de vocês mencionaram a mesma crítica. Agora, com as palavras de vocês, é claro, é que vocês vão explicar essa crítica, tá bom? Então, a sugestão de resposta aqui. A tirinha critica a desvalorização do contato pessoal, a substituição das relações interpessoais presenciais pelas redes sociais. Por causa do uso excessivo das redes sociais, as pessoas estão ficando cada vez mais distantes e dando menos atenção àqueles com quem convivem. As pessoas estão permitindo que o relacionamento virtual substitua o presencial. Então, de qualquer forma, vocês têm que explicar isso aí, que a conversa ali presencial, o momento interpessoal presencial está ficando desvalorizado em relação às relações virtuais aí das redes sociais. De alguma forma, vocês vão ter que explicar isso aí, ok? Seguindo então para a questão número 2. Na questão número 2, eu já até marquei aqui, né, alguns trechos do texto. A gente tem um texto aqui, diz que ele foi publicado numa revista de grande circulação na seção da carta ao leitor, carta do leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto. Então, primeiro, carta de leitor é um gênero textual que ele é escrito na seguinte circunstância. O leitor lê as reportagens, né, as matérias de uma revista ou de um jornal, e ele escreve para esse jornal ou para essa revista comentando alguma coisa sobre o texto que ele leu. Ele pode estar elogiando, ele pode estar criticando, ou simplesmente tecendo algum comentário, tá? Então, essa é uma seção específica que as revistas e os jornais têm para publicar textos de leitores. Claro que a revista e o jornal vai selecionar quais são os textos que eles vão querer publicar. Então, nesse texto, o leitor que escreveu, ele diz aqui, ó, nós brasileiros estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais, casais se separam como inimigos quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que os advogados consultados por sua competência estão acostumados a tratar de grandes separações. E aí ele vem, não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha? O que ele está fazendo aqui? Ele está rebatendo o enfoque dado ao tema pela reportagem e lançando novas ideias. Por que ele rebate? Porque ele acha que os advogados aqui, que foram consultados por quem fez a reportagem, eles não trataram das ideias e das questões que mais interessariam aos leitores. Então ele até sugere que não seria mais útil, mais interessante se tivessem tratado disso e daquilo. Então, claramente a gente vê aqui que o leitor está rebatendo, né, ele está fazendo uma crítica ao enfoque, ou seja, às questões específicas que a reportagem tratou, e lançou novas ideias, sugerindo que teriam outras questões que seriam mais interessantes para os leitores se a reportagem tivesse tratado. Beleza? Então, a letra E, a resposta número 2. Seguindo, então, vamos aqui para a número 3. Na número 3 diz assim, considere as seguintes características. 1. Texto expressionista de subjetividade exacerbada. Predominância da forma narrativa e humanização do relato. Texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados. Predominância da forma descritiva e desumanização do relato. Texto literário e alta subjetividade.
São estabelecidas para o gênero reportagem as características. O que a gente tem aqui? Quais dessas características a gente pode atribuir ao gênero reportagem, ok? As características que a gente pode atribuir à reportagem são estas aqui. As características da opção 1 e da opção 2. Por quê? Porque a gente tem aqui um texto expressionista, subjetividade, predominância da forma narrativa e humanização. A reportagem é um texto jornalístico e ela tem características que a diferenciam de outros textos jornalísticos, tá? Por exemplo, a notícia é um texto jornalístico que poderia ter uma característica como essa daqui, ó, ser mais objetiva e desumanizada. Por quê? Numa notícia, você não tem, por exemplo, a assinatura de quem escreveu, do jornalista que escreveu, você não sabe. Ela não é assinada. E o jornalista não cita ele mesmo em momento nenhum do texto, ele não é pessoal, ok? Por quê? Para poder dar aí uma maior credibilidade para os fatos. A reportagem, ela vai além, ela não é como a notícia em relação a essa questão da subjetividade. Para começar, porque a reportagem é assinada. Quando você lê uma reportagem no jornal, numa revista, você tem ali o nome do jornalista ou dos jornalistas que fizeram aquela reportagem. Isso traz subjetividade e humanização para essa reportagem, ok? E a questão do expressionista aqui. Além de termos aí essa pessoalidade, né, o texto estar vinculado ao seu autor, é possível, dentro de uma reportagem, os autores expressarem alguma opinião, ainda que dentro dos limites da linguagem jornalística, ok? Não é um texto puramente opinativo, não é um texto argumentativo, mas ele vai expressar, sim, a opinião, o ponto de vista de quem o escreveu, ok? Então, a gente pode dizer que é um texto expressionista também. E a predominância da forma narrativa está aqui relacionada aos elementos presentes na reportagem, ok? A reportagem, ela tem, assim, personagens, ela tem tempo, ela tem espaço, que são elementos narrativos. A diferença é que a reportagem ela não é ficcional, como numa narrativa ficcional. Ela tem elementos narrativos na sua composição por ter ali tempo, espaço, personagens envolvidos, ok? Embora ela seja um texto que trata da realidade e não da ficção. Então, a gente vai colocar como correta a letra E, por causa das alternativas 1 e 2 aqui em cima, ok? Ainda falando sobre reportagem, nós temos aqui a questão de número 4. São características do gênero reportagem. Vou na letra C, direto com vocês, para a gente justificar e a gente ver o que tem de errado nas outras, tá? É um texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa. Informa fatos de interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva e clara. O que a gente tem aqui? Meios de comunicação de massa, né? Jornais, revistas, televisão, né? Internet. A gente tem reportagem em todos esses meios de comunicação. Fatos de interesse público. Claro, se a reportagem ela não focar no interesse público, ela não tem audiência, tá? Cuja linguagem deve ser objetiva e clara. Pelo mesmo motivo, para que chegue claro, que a mensagem chegue claramente ao seu receptor. A reportagem ela não vai usar, por exemplo, figuras de linguagem, né? Não vai deixar coisas subentendidas, porque o objetivo é que a mensagem ela chegue da forma mais clara possível ao seu receptor. O que a gente tem de errado, então, que elimina as outras? Essa daqui a gente já justificamos porque ela está correta. Comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima. De jeito nenhum. Isso aqui seria mais para uma carta, um bilhete, não tem nada a ver com reportagem, tá bom? Não é linguagem coloquial também utilizada numa reportagem, não. Seu principal objetivo é transmitir a opinião dessas pessoas, de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. Não é o objetivo principal de uma reportagem transmitir opinião. Ela pode transmitir a opinião do repórter, mas não é o objetivo principal e nem é de pessoas de destaque também, ok? A linguagem é a sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e a combinação vocabular. Sua linguagem é predominantemente subjetiva. Não é uma linguagem predominantemente subjetiva. A reportagem ela é subjetiva no momento em que nós sabemos quem é o seu autor, mas a linguagem ela é mais objetiva, uma linguagem jornalística, é uma linguagem que tem que transmitir claramente a sua mensagem.
Subjetiva é uma linguagem mais típica de um poema, de um romance, né, de uma letra de música, né, que é uma coisa mais literária, tá? Então a reportagem, apesar dela ter aí um pouco de opinião, um pouco de subjetividade, ela continua sendo um texto jornalístico, ok? Bom, espero ter contribuído para que vocês entendam melhor essa atividade e entendemos um pouquinho mais aí a respeito de alguns pontos da matéria. Fiquem com Deus e até a próxima!